E se o seu maior medo não for sair do Brasil, mas continuar exatamente aí onde você está? Pois é, parece óbvio, né? Mas eu demorei muito pra entender isso, sabia? Todo dia eu acordava com aquele peso no peito, irritado com tudo, sabe? O trânsito barulhento, conta atrasada, a sensação de estar sobrevivendo e não vivendo. E o pior, eu comecei a achar que isso era normal. E que o que eu sentia era só estresse. E todo mundo sente estresse, não é mesmo? Mas não, isso não é normal, nunca foi. Até que um dia, voltando pra casa, num ônibus lotado, aquela janela suada, um trânsito tudo parado, eu me dei conta do seguinte: me veio um estalo. Aquela vida estava me destruindo, acabando comigo dia após dia. Mas foi ali também, naquele instante, que o medo de continuar naquela situação para sempre foi muito maior do que simplesmente jogar tudo pro alto e tentar algo novo. Simplesmente procurar um lugar melhor para mim. Se você ainda não me conhece, eu sou Adriano Carlos. Eu já morei em 5 países diferentes, visitei outros 40 e depois de quebrar muito a cara, eu finalmente encontrei um lugar onde eu e a minha família, a gente pode viver de verdade, com paz, segurança e dignidade. E se você tá nessa situação igual a minha de anos atrás, você sabe que o Brasil tá te sugando, acabando com você pouco a pouco. Você trabalha o mês todo só para sobreviver, mas não vive. E na verdade, me escuta só, falando por experiência própria, tá? Depois de tantos anos morando no Brasil, a gente até esquece e algumas vezes nem mesmo sabe o que significa viver de verdade. Ah, Adriano, você tá sendo muito dramático. Que isso? Ah, é mesmo. Então me diz o seguinte: você quer mais segurança? Você quer ter dinheiro para viver bem? Você quer ter um futuro melhor? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então eu te digo, você não sabe o que é viver de verdade. Você ainda não sabe o que realmente significa ter qualidade de vida. Se você tá bem onde você tá, maravilha, fico muito feliz por você, de coração, sério mesmo, mas esse vídeo não é para você. Por outro lado, se você entende o que eu tô falando, se você sente essa insatisfação, essa infelicidade, que algo falta, então assiste esse vídeo até o final, porque pode ser exatamente o que você precisa para corrigir isso de vez. Sabe, quando eu era pequeno, a gente brincava na rua e tava tudo bem. Às vezes tinha um adulto olhando só para garantir que tava tudo ok, mas era na rua mesmo. Mas conforme eu fui crescendo, as coisas mudaram. Já não dava mais para brincar na rua, já era mais inseguro, já tava mais difícil, era perigoso. Quando eu era pequeno, as grades os portões das casas eram todos baixinhos. Com o tempo, foram colocando aqueles portões gigantes, aquelas grades todas. E a gente foi achando que isso era normal. O que antes era uma casa da periferia, do subúrbio, foi se tornando aos poucos uma prisão. Literalmente com aquelas grades todas de ferro. E, pra ser sincero, eu só me dei conta disso anos depois. Quando a minha esposa ela se mudou para o Brasil, achou aquilo tudo muito estranho. Perguntava para mim, por que todas as casas aqui têm essas grades enormes? Por que os prédios você precisa passar por 2 portões? Por que quando você entra num prédio comercial você tem que mostrar RG, CPF, tirar foto, mostrar a certidão de nascimento, quase capelado lá para conseguir entrar num consultório de dentista? E sabe, todas essas perguntas aos poucos foram me fazendo perceber aquilo que eu achava que era normal. Normal, não é para ser assim. Que no Brasil, na verdade, a gente está vivendo em prisões chiques, prisões modernas. O que é um condomínio fechado? Você já parou para pensar nisso? Chega até a ser um pouco triste, para falar a verdade. E eu sei que isso é uma realidade dura de engolir. Por isso que a maioria das pessoas preferem tomar a pílula azul e continuar imersos ali na sua Matrix. Eu sei que incomoda ouvir isso. Eu sei que vai ter um monte de hater aqui falando mal do vídeo, dando dislike. E tá ok. Mas eu tô falando com você que decidiu tomar essa pílula vermelha para sair dessa Matrix que te prende. Você que vai curtir o vídeo, que tá disposto a ouvir essas verdades. Porque você sabe que é isso que vai te ajudar a dar o primeiro passo para você sair dessa Matrix de uma vez por todas. A sair dessa prisão. Porque já virou normal ter medo de andar na rua. Medo de sair à noite. Medo de deixar os filhos brincarem fora de casa. Mas existem diversos lugares no mundo onde isso não é realidade. Que são seguros, sim. Que você consegue ter qualidade de vida, sim. Lugares em que você pode andar com o celular na mão, atender o telefone na rua sem ficar com medo de quem tá à sua volta, sem ter que ficar se escondendo no cantinho, porque era assim que eu atendia o celular aí no Brasil, quando eu tava andando na rua. Às vezes eu nem atendia, deixava tocar. Lugares que você pode voltar pra casa tarde da noite, sem se preocupar. Até mesmo dirigir um carro normal na rua, sem ter medo de ser assaltado e nem precisar comprar carro blindado pra isso. Mas a segurança é só um dos pontos de uma qualidade de vida verdadeira e duradoura. Ainda tem outros 2 pontos pra gente discutir hoje. Então fica comigo pra gente continuar essa conversa. Mas antes eu queria te pedir um favor. Se você tá gostando dos vídeos aqui do canal, aproveita e
se inscreve. Isso ajuda o canal a crescer e também me ajuda a trazer muito mais informação para você conseguir mudar de vida, ok? Se inscreve. Obrigado. Bom, a gente já falou da falta de segurança, mas talvez o que mais doa não seja o presente, mas o medo do futuro, sabe? É quando você olha para frente e fala, caramba, vai ser assim para sempre. Isso daqui não tem jeito. Quando é que o Brasil vai mudar? Quando é que isso vai mudar? Aí eu te pergunto, para que esperar? Para que esperar que tudo à sua volta mude? Por que não mudar você mesmo? Por que não se mudar? E a verdade é que ninguém tem a resposta para essa pergunta. Quando é que as coisas vão mudar? O mais otimista vai dizer que, não, vai tudo ficar melhor, vai ficar tudo legal, tá de boa. É só questão de tempo. Quanto tempo? Já quem é pessimista vai falar assim, o Brasil não tem jeito, isso daqui é uma porcaria, isso daqui não vai mudar nunca. Será? Todos os lugares bons do mundo começaram bem ruins, tá? Se você olhar a história. E hoje eles são bons. A verdade é que eu prefiro ser realista. Como é que tá a situação hoje? Tá bom pra mim? Tá bom pra minha família ou não? Tem algum lugar melhor? O que me prende aqui? O que me prende a estar nesse lugar passando por tudo isso hoje? Se pra mim isso daqui não tá bom, existe algum outro lugar melhor? E sim, tem muitas cidades muito melhores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tem muitos lugares que você consegue dar uma qualidade de vida muito boa pra você e pros seus filhos. Tem lugares que você consegue trabalhos bons, você consegue empregos e salários até melhores do que no Brasil. Mas não necessariamente só nos lugares queridinhos dos brasileiros. O mundo é muito vasto, o mundo é muito grande, tem oportunidades em vários lugares. Basta aprender a procurar o lugar certo e bom para você e para sua família. E no Brasil isso também é possível? Sim, claro que é. Só que geralmente as melhores escolas, as melhores faculdades, os melhores empregos estão nas cidades grandes. E as cidades grandes são geralmente as mais problemáticas, as que têm mais insegurança, que têm menos qualidade de vida, as maiores prisões de casas. Mas é justamente nas cidades grandes onde a violência, o trânsito, o estresse, é onde eles estão também. Ou seja, é difícil ter um sem sacrificar o outro. Infelizmente, não tem como escapar. E é aí que vem a pergunta, eu quero ter uma qualidade de vida melhor ou eu quero crescer profissionalmente? Eu quero ter um salário melhor? Lembrando que se você quiser saber mais sobre a Nova Colmeia e como eu posso te ajudar com o seu plano para sair do Brasil e ter uma vida melhor aqui fora, clica no link aqui embaixo, vai estar na descrição do vídeo e também no comentário fixado, ok? Voltando, próximo problema. No começo da minha carreira eu ganhava pouco. É normal, faz parte. Quando chegava no final do mês, depois de pagar aluguel, as contas, comida e tudo mais, não sobrava nada. A conta simplesmente não fechava e o lema todo mês era sobreviver, até o próximo salário chegar. No Brasil, você ganha 3 mil reais e você tá sufocado. Em vários outros lugares do mundo, se você ganhar 3 mil dólares, 3 mil euros, você tem uma vida fantástica, muito boa. E olha, não é fazer conversão não, tá? Tipo, porque, Adriano, 3 mil dólares dá 4, 5 vezes mais aqui. Não, não é isso. Quando você tá morando fora, você não fica fazendo conversão. O preço das coisas é o preço que tá lá. Olha, o que acontece é o seguinte, o que eu quero dizer com tudo isso é que, quando você mora fora, você não precisa ser milionário para ter uma vida boa. É óbvio que depende do país, mas deu para entender, né? E ainda, quando eu tava no Brasil, com o passar do tempo, fui progredindo na carreira, fui ganhando mais, né? Eu fui melhorando, fui virando coordenador, líder, gerente, e o salário foi aumentando. Só que depois de 10 anos de formado, com um salário muito bom, mesmo assim eu me dei conta que eu não conseguia nem mesmo comprar um apartamento sem ficar com uma dívida gigantesca. E mesmo assim, eu ainda continuava sempre sufocado no final do mês. Aí eu tinha que escolher, ou eu comprava um apartamento longe de tudo, pegava um trânsito desgracento para ir pro trabalho todo dia. Agora, se eu quisesse morar num lugar mais bem localizado, melhor e tudo mais, eu simplesmente ia pegar uma dívida pro resto da vida. Agora sim, eu não tô falando que nos outros lugares do mundo você consegue comprar apartamento assim. Aqui em Vancouver mesmo, o mercado imobiliário aqui é super complicado. Mas existem outros lugares que você consegue ter o pacote completo. É verdade. Eu escolhi Vancouver porque foi o melhor para mim e para minha família na época que a gente se mudou para cá. Não necessariamente para você vai ser a mesma coisa. Eu ainda me lembro daquela época, quando não era a questão do dinheiro, era o trânsito. Meu Deus, que trânsito infernal para ir para qualquer lugar, até de final de semana, sábado, domingo. Aquilo não era vida, e se não fosse o trânsito, era o ônibus lotado, o metrô que você não conseguia entrar. Eu lembro que eu ficava, às vezes, eu perdia, ficava lá horas dentro do metrô para conseguir entrar em um. Passava 5, 6, 10 e eu não conseguia simplesmente entrar no metrô, de tão lotado que era. E quando entrava, Jesus amado, uma sardinha fica melhor enlatada ali dentro da latinha dela do que a gente dentro do metrô. Mas a gente ficava torcendo para quando tinha um feriado, né não? Finalmente a gente podia fugir um pouco da cidade. Mas fugir o quê? Quando chegava o feriado, todo mundo estava querendo fazer a mesma coisa. Uma viagem que demorava 1h30, 2 horas,
Quando tava um feriado ali, levava mais de 6 horas pra gente conseguir chegar num cantinho, na praia, poder descansar um pouco. Você fechava o olho, quando abria já tinha acabado, tinha que voltar e pegava aquele crença inteiro de volta, ou então saía de madrugada, que era isso que às vezes acontecia, acordar tipo de madrugada, para ao invés de levar 6 horas na estrada, levar 4. Isso é qualidade de vida? E depois de tudo isso, a conta no final do mês simplesmente não fechava. A gente acabava gastando mais para conseguir ter um pouquinho mais de qualidade e simplesmente não dava. Mais que a gente ganhava, com mais dinheiro que tinha, estava sempre tentando melhorar, às vezes uma viagem para o exterior, às vezes uma viagem para algum outro canto, sempre tentando fugir da realidade que toda segunda-feira batia na nossa porta, até mesmo no final de semana, dependendo do caso. Enfim, chegou um momento que eu simplesmente decidi que não dava mais. Eu não aguentava mais aquilo. Tava na hora de mudar. Tava na hora de mudar de país. E olha, entende bem, morar fora não é uma questão de querer ficar rico. É sobre você conseguir fazer o seu dinheiro render mais todo mês. É sobre trabalhar para viver e não viver para trabalhar. É sobre jogar o medo de andar pela rua pela janela. É sobre ter as melhores oportunidades de carreira, de estudos e de vida para você e para sua família. Mas não se engana, mudar de país não é fácil. Por outro lado, continuar aí onde você tá pode ser ainda mais difícil. Concorda? O que eu aprendi nesse processo é que mudar de vida não começa com uma passagem comprada. Começa com clareza, com plano, com ação. E é justamente isso que eu te ensino aqui no Nova Colmeia. Não só para onde ir, mas como ir e como se estabelecer lá. Como ter todo esse processo da mudança. Basicamente, eu te ensino como transformar essa sua insatisfação no combustível que você precisa para mudar de vida, para mudar de país, para ter uma vida melhor. Se é isso mesmo que você quer. Olha, eu entendo que a maioria das pessoas ou tem medo de arriscar, de tentar algo novo para elas, preferem continuar do jeito que estão, ou não tem o dinheiro necessário para sair do país, ou os dois, medo do desconhecido e a falta de dinheiro. Mas eu posso te garantir uma coisa, existem técnicas, existem métodos para você conseguir superar esses dois obstáculos e alcançar os seus objetivos. Para você conseguir superar esses obstáculos e alcançar o seu sonho. Mudar de país não é mágica, mas é possível e muito mais possível do que você imagina. E é isso que eu faço aqui na Nova Colmeia. Mostrar como brasileiros comuns, como você e eu, conseguem mudar de vida, conseguem realizar um sonho, conseguem sair do Brasil. E se você entrar em sintonia com essa mensagem, se esse vídeo fez sentido para você, então assiste esse outro vídeo aqui. Nesse vídeo aqui, eu falo para você o que você mais precisa ouvir sobre como sair do Brasil e realizar o seu sonho de morar fora. Mas se você não gostou do vídeo, ou se você não tá afim de sair do Brasil, então faz o seguinte, compartilha esse vídeo com alguém que você quer ver bem longe. Que tal, ok? Desse jeito você vai estar ajudando ela e você também. Bom, te vejo lá nesse vídeo então, hein? Fui!